Vou apresentar isso de modo diferente. Pela experiência, nós adquirimos conhecimento. Pelo conhecimento, memória. A resposta da memória é o pensamento. Então, do pensamento vem a ação. Com essa ação, vocês aprendem mais e assim o ciclo se repete. Esse é o padrão da nossa vida. Essa forma de aprendizagem nunca solucionará os nossos problemas, porque é repetição. Nós adquirimos mais conhecimento, o que pode levar a uma melhor ação. Mas essa ação está limitada e nós continuamos a repetir isso. A atividade proveniente desse conhecimento não solucionará os nossos problemas humanos. Nós não os solucionamos. É tão óbvio. Depois de milhões de anos, nós não solucionamos os nossos problemas. Estamos nos arruinando mutuamente, estamos competindo uns com os outros, nós os odiamos e queremos ser bem-sucedidos. Todo modelo é repetido desde o tempo em que um homem surgiu e ainda estamos nisso. Façam o que quiserem de acordo com esse modelo e nenhum problema humano será solucionado, seja ele político, religioso ou econômico, porque é o pensamento que está operando. Agora, existe outra forma de aprender? Aprender não no contexto do conhecimento, mas de forma diferente. Uma ação-percepção não acumulativa. Descobrir que temos que indagar se é possível observar o conteúdo da nossa consciência e observar o mundo sem um único preconceito. Será isso possível? Não digam que não é possível, apenas façam a pergunta. Percebam se, quando vocês têm um preconceito, podem observar com clareza. Não podem, obviamente. Se vocês possuem uma determinada conclusão, um certo conjunto de crenças, conceitos, ideias, e querem ver claramente o que é o mundo, todas essas conclusões, ideais, preconceitos e assim por diante irão na realidade te impedir. Não é uma questão de como se livrar dos seus preconceitos, mas de ver claramente, inteligentemente, que qualquer forma de preconceito, conquanto seja nobre ou ignóbil, irá na realidade impedir a percepção. Quando vocês perceberem isso, os preconceitos se acabarão. O importante não é o preconceito, mas a necessidade de ver claramente. Se quero ser um bom cirurgião, não posso fazê-lo com ideais ou preconceitos com relação aos cirurgiões. Devo, na realidade, executar a cirurgia. Vocês podem perceber que é possível uma nova forma de ação, uma nova forma de conhecimento não acumulativo que irá apagar o modelo, apagar o programa, de modo que vocês ajam totalmente diferente. O modo como estamos vivendo há milhões de anos tem sido a repetição do mesmo processo de adquirir conhecimento e de agir a partir desse conhecimento. Essa ação e esse conhecimento são limitados. Essa limitação cria problemas e o cérebro acostumou-se a solucionar os problemas que o conhecimento criou repetidamente. O cérebro fica preso a esse modelo e estamos dizendo que esse modelo jamais, em quaisquer circunstâncias, solucionará os nossos problemas humanos. É óbvio, nós não os solucionamos até agora. Deve haver um movimento diferente, totalmente diferente, uma ação perceptiva e não acumulativa. Ter uma percepção não acumulativa é não ter nenhum preconceito, é não ter absolutamente nenhum ideal, nenhum conceito e nenhuma fé, porque tudo isso destruiu o homem. Isso não solucionou os seus problemas. Assim, vocês têm um preconceito?
Tem um preconceito que tem algo em comum com o ideal? Naturalmente. Os ideais existem para serem consumados no futuro e o conhecimento torna-se extraordinariamente importante na realização dos ideais. Assim, acaso vocês são capazes de observar sem a acumulação, sem a natureza destrutiva do preconceito, dos ideais, da fé, da crença e das suas próprias conclusões e experiências? A consciência de grupo, a consciência nacional, a consciência linguística, a consciência profissional, a consciência racial e ao medo, a ansiedade, o pesar, a solidão, a procura do prazer, do amor e, finalmente, a morte. Se vocês continuarem a agir dentro desse círculo, manterão a consciência humana do mundo. Percebam só a verdade disso. Vocês são parte dessa consciência e a sustentam dizendo: eu sou um indivíduo, meus preconceitos são importantes, os meus ideais são essenciais. Repetindo a mesma coisa vezes sem conta. Agora, a manutenção, a sustentação e a nutrição dessa consciência acontece quando vocês repetem esse modelo. Mas quando vocês se livram dessa consciência, estão introduzindo um fator totalmente novo no todo dessa consciência. Agora, se entendemos a natureza da nossa consciência, se percebemos o modo como ela está operando nesse interminável ciclo do conhecimento, da ação e da divisão, uma consciência que tem sido sustentada há milênios, se percebermos a verdade de que tudo isso é uma forma de preconceito e nos livrarmos dele, introduzimos um fator novo no antigo. Isso quer dizer que você, como um ser humano que faz parte da consciência do restante da humanidade, pode afastar-se do antigo modelo de obediência e aceitação. Esse é o momento verdadeiramente decisivo de sua vida. O homem não pode continuar repetindo o antigo modelo. Ele perdeu o significado. No mundo psicológico, ele perdeu totalmente o seu significado. Se vocês se realizam, quem se importa? Se vocês se tornam santos, que importância tem isso? Enquanto que, se vocês se afastam totalmente desse modelo, afetam toda a consciência da humanidade. Eu gostaria de repetir que não estamos tentando convencê-los de nada. Isso tem que ficar bem claro. Não estamos tentando persuadi-los a aceitar um determinado ponto de vista. Não estamos tentando impressioná-los a respeito de nada, nem estamos fazendo qualquer propaganda. Não estamos falando a respeito de personalidades, ou de quem está certo e de quem está errado, mas pelo contrário, tentando refletir, observar juntos o que é o mundo e o que somos nós, o que nós fizemos do mundo e o que fizemos de nós mesmos. Estamos juntos a examinar tanto o homem interior quanto o homem exterior. Para observar claramente, é óbvio, devemos ser livres para olhar. Se alguém se apega às suas experiências, julgamentos e preconceitos particulares, então não é possível pensar com clareza. A crise do mundo, que está bem à nossa frente, exige, reclama que pensemos juntos de modo a podermos resolver o problema humano juntos, não de acordo com alguma pessoa em particular, com um determinado filósofo ou guru. Estamos tentando observar juntos. É importante ter em mente o tempo todo que o conferencista está apenas observando algo que estamos examinando juntos. Não é uma coisa unilateral, mas, pelo contrário,
estamos examinando em cooperação. Estamos fazendo juntos uma viagem e assim agindo juntos. É muito importante entender que a nossa consciência não é a nossa consciência individual. A nossa consciência não é somente a consciência específica do grupo, da nacionalidade e assim por diante, mas é também toda a agonia humana, o conflito, a miséria, a confusão e a dor. Estamos examinando juntos essa consciência humana, que é a nossa consciência. Não a sua ou a minha, mas a nossa. Um dos fatores exigidos para esse exame é a capacidade da inteligência. Inteligência é a capacidade de discernir, de entender, de distinguir e também a capacidade de observar, de amar tudo o que reunimos e agir a partir daí. Esse reunir, esse discernimento, essa observação podem ser preconceituosos e nega-se a inteligência quando há preconceito. Se vocês seguirem outra pessoa, a inteligência é negada. O seguir outra pessoa, conquanto ela seja nobre, nega a sua própria percepção, nega a sua própria observação. Vocês estão apenas seguindo alguém que lhes dirá o que fazer, o que pensar. Se fizerem isso, então a inteligência não existe, porque nisso não há nenhuma observação e, portanto, nenhuma inteligência. A inteligência exige a dúvida, a indagação, não ser impressionado por outros, pelo seu entusiasmo, pela sua energia. A inteligência exige que haja a observação impessoal. A inteligência não é apenas a capacidade de entender aquilo que é explicado racionalmente, verbalmente, mas também implica que colhemos tanta informação quanto possível, embora sabendo que essa informação nunca poderá se completar a respeito de ninguém e de nada. Onde há inteligência, há hesitação, observação e clareza do pensamento racional impessoal. A compreensão do todo do homem, de todas as suas complexidades, de todas as suas respostas físicas, das suas reações emocionais, de suas capacidades intelectuais, de seu afeto e de sua agonia, a percepção de tudo isso, de uma só vez, em um ato, é a suprema inteligência. A inteligência, até agora, não foi capaz de transcender o conflito. Estamos caminhando juntos para ver se é possível o cérebro ficar livre do conflito. Vivemos com o conflito desde que nascemos, e assim continuaremos até a morte. A luta constante para ser alguma coisa espiritualmente, como se diz, ou psicologicamente. Tornar-se bem-sucedido no mundo, realizar-se, tudo isso é o movimento do vir a ser. Eu agora sou isso e chegarei à meta final, ao princípio mais alto. Tem esse princípio o nome de Deus, de Brahman ou qualquer outro nome. A luta constante, seja para vir a ser ou para ser, é a mesma. Mas quando alguém está tentando vir a ser em várias direções, então está negando o ser. Quando você tenta ser, você também está se tornando. Veja esse movimento da mente, do pensamento. Eu acho que sou e, estando insatisfeito, descontente com aquilo que sou, tento me realizar em alguma coisa. Eu me dirijo a um determinado objetivo. Pode ser doloroso, mas se pensa que o fim é agradável. Há essa constante luta para ser e vir a ser. Estamos todos tentando vir a ser. Fisicamente, queremos uma casa melhor, uma melhor posição, com mais poder, um status mais elevado. Biologicamente, se não estamos bem, procuramos ficar bem. Psicologicamente,
todo o processo interior do pensamento, da consciência, toda a propensão interior vem do reconhecimento de que, na realidade, nada somos. E pelo vir a ser, nos afastamos disso. Psicologicamente, interiormente, há sempre a fuga do que é. Sempre o escapar daquilo que eu sou, daquilo que estou descontente, para alguma coisa que irá me satisfazer. Seja essa satisfação concebida como um grande contentamento, felicidade ou iluminação, o que é uma projeção do pensamento ou a aquisição de um maior conhecimento. Ainda é o processo de vir a ser. Eu sou e eu serei. Esse processo implica tempo. O cérebro é programado para isso. Toda a nossa cultura, todas as nossas sanções religiosas, tudo diz, torne-se tal coisa. É um fenômeno que se pode constatar em todo o mundo, não apenas nesse mundo ocidental, mas no Oriente. Todo mundo está tentando vir a ser ou evitar a ser. Agora, será essa a causa do conflito, interior e externamente? Interiormente há essa imitação, essa competição, essa conformidade com o ideal. Externamente, há essa competição entre os assim chamados indivíduos de um grupo contra outro grupo, nação contra nação. Interna e externamente, há sempre essa propensão para vir a ser e para ser alguma coisa. Estamos perguntando, será essa a causa básica do nosso conflito? Está o homem fadado, enquanto vive nessas maravilhosas terras, ao conflito perpétuo? Podemos racionalizar esse conflito e dizer: a natureza está em conflito. A árvore que luta para alcançar o sol está em conflito. E isso faz parte da nossa natureza. Porque através do conflito, através da competição, nós evoluímos, nós nos tornamos esse maravilhoso ser humano que somos. Não estamos dizendo isso de modo sarcástico. O nosso cérebro está programado para o conflito. Temos um problema que nunca fomos capazes de resolver. Vocês podem escapar neuroticamente para alguma fantasia e nessa fantasia ficar totalmente contentes. Ou podem imaginar que interiormente alcançaram alguma coisa e ficaram totalmente contentes com isso. Uma mente inteligente deve questionar tudo isso. Deve exercitar a dúvida, o ceticismo, porque os seres humanos, durante milhões de anos, desde o aparecimento do homem até o momento presente, viveram em conflito. Nós aceitamos e nós toleramos isso. Nós dizemos que faz parte da nossa natureza competir, sermos agressivos, imitar, nos conformamos. Dizemos que faz parte do eterno modelo da vida. Porque o homem, que é tão altamente sofisticado num sentido, é tão completamente desinteligente em outros. O conflito termina com o conhecimento? O conhecimento de si mesmo ou do mundo, o conhecimento da matéria, aprender mais a respeito da sociedade, a fim de ter melhores organizações e melhores instituições, adquirir cada vez mais conhecimento. Isso solucionará o nosso conflito humano? Ou a libertação do conflito nada tem a ver com o conhecimento? Temos um grande conhecimento do mundo, da matéria e do universo. E temos também um grande conhecimento histórico de nós mesmos. Esse conhecimento libertará o ser humano do conflito? Ou a libertação do conflito nada tem a ver com a análise,
com a descoberta das várias causas e fatores dos conflitos. A descoberta analítica da causa, das muitas causas, libertará o cérebro do conflito? Do conflito que temos enquanto estamos despertos durante o dia e do conflito que prossegue enquanto estamos dormindo? Podemos examinar e interpretar os sonhos, podemos discutir a nossa questão sobre por que os seres humanos sonham. Isso solucionará o conflito? A mente analítica, analisando com muita clareza, racionalmente, sensatamente, a causa do conflito, porá fim ao conflito? Na análise, o analista tenta analisar o conflito e, ao fazer isso, separa-se do conflito. Isso solucionará o conflito? Ou a liberdade nada tem a ver com quaisquer desses processos? Se vocês seguem alguém que diz, eu vou lhes mostrar o caminho, estou livre do conflito e vou lhe mostrar o caminho, isso vai te ajudar? Essa tem sido a parte do sacerdote, a parte do guru, a parte do assim chamado homem iluminado. Sigam-me que eu lhes mostrarei. Ou eu lhes apontarei o seu objetivo. A história mostra isso durante milênios e milênios e, no entanto, o homem não foi capaz de solucionar o seu conflito, tão profundamente enraizado. Vamos descobrir juntos. Não concordar, não como se fosse um conceito verbal e intelectual. Se há uma percepção, uma ação que terminará com um conflito, não gradualmente, mas imediatamente. Quais são as implicações disso? O cérebro, sendo programado para o conflito, é aprisionado nesse modelo. Estamos perguntando se esse modelo pode ser rompido imediatamente e não gradualmente. Vocês podem pensar que podem rompê-lo por meio das drogas, do álcool, do sexo, das diferentes formas de disciplina, entregando-se a alguma coisa. O homem tentou 1000 modos diferentes de fugir desse terror do conflito. Agora, estamos perguntando, é possível para um cérebro condicionado romper esse condicionamento imediatamente? Essa pode ser uma questão teórica, não real. Vocês podem dizer que é impossível, que é apenas uma teoria, apenas a vontade, o desejo de se libertar desse conflito. Mas se examinarem o assunto racionalmente, logicamente, com inteligência, verão que o tempo não solucionará esse condicionamento. A primeira coisa a se perceber é que não há nenhum amanhã psicológico. Se vocês olharem realmente, não verbalmente, mas profundamente nos seus corações, nas suas mentes, na própria profundeza do seu ser, irão perceber que o tempo não vai solucionar esse problema. E isso quer dizer que vocês já romperam com o modelo. Já começaram a ver rachaduras no modelo do tempo que nós aceitamos como meio para desenredar, para fazer parar esse cérebro programado. Então logo percebam por vocês mesmos, claramente, absolutamente, irrevogavelmente que o tempo não é um fator libertador, então vocês já começaram a ver as rachaduras no recinto do cérebro. Os filósofos e os cientistas afirmaram: o tempo é um fator de crescimento, biologicamente, linguisticamente, tecnologicamente, mas nunca indagaram a natureza do tempo psicológico. Qualquer indagação sobre o tempo psicológico implica todo o complexo do vir a ser psicológico. Eu sou isso, mas serei aquilo. Estou infeliz, irrealizado, desesperadamente só, mas amanhã será diferente. Perceber que esse tempo
é o fator do conflito, então essa própria percepção é a ação. Realizou-se a decisão. Vocês não têm que decidir. A própria percepção é a ação e a decisão. Há múltiplas formas de conflito. Há milhares de opiniões, portanto, milhares de formas de conflito. Mas nós não estamos falando sobre as várias formas de conflito, mas sobre o próprio conflito. Não estamos falando sobre o seu conflito particular. Não vivo bem com a minha mulher, no meu trabalho, ou nisso ou naquilo, mas sobre o conflito do cérebro humano em sua existência. Existe uma percepção que não nasce da memória, do conhecimento, que veja toda a natureza e estrutura do conflito. Uma percepção desse todo. Existe essa percepção? Não uma percepção analítica, não uma observação intelectual dos vários tipos de conflito, não uma resposta emocional ao conflito. Existe uma percepção que não seja feita da lembrança, que é o tempo, que é o pensamento. Existe uma percepção que não pertença ao tempo ou ao pensamento, que possa ver toda a natureza do conflito e, com essa própria percepção, produzir o fim do conflito. O pensamento é tempo. O pensamento é experiência, conhecimento formado no cérebro como memória. É o resultado do tempo. Eu não sabia há uma semana, mas agora eu sei. A multiplicação do conhecimento, a expansão do conhecimento, a profundidade do conhecimento pertencem ao tempo. Assim, o pensamento é tempo. Qualquer movimento psicológico é tempo. Se quero ir daqui até Montreux, se quero aprender uma língua, se quero me encontrar com alguém num lugar distante, preciso de tempo. E esse mesmo processo exterior é continuado interiormente. Eu não sou, mas serei. Assim, o pensamento é tempo. O pensamento e o tempo são indivisíveis. E nós estamos fazendo a seguinte pergunta: existe uma percepção que não pertença ao tempo e ao pensamento? Uma percepção inteiramente fora do modelo ao qual o cérebro se acostumou? Existe isso? Essa coisa que talvez por si irá solucionar o problema? Nós não solucionamos o problema em 1 milhão de anos de conflito. Estamos dando continuidade ao mesmo padrão. Devemos descobrir com inteligência, hesitantemente, com cuidado, se há um modo, se há uma percepção que cubra todo o conflito, uma percepção que rompa com esse modelo. Eu lhes apresentei essa pergunta. Agora, como vamos conciliar isso? Ele pode estar errado, ser irracional. Mas, depois de vocês o terem ouvido com muito cuidado e responsabilidade de vocês, tanto quanto a do conferencista, percebem se é assim, se isso é possível? Não digam, bem, não é possível porque eu não consegui. Não está dentro da minha esfera, não pensei o suficiente a esse respeito, ou não quero pensar nisso tudo porque eu estou satisfeito com o meu conflito e estou completamente certo de que um dia a humanidade ficará livre do conflito. Tudo isso é apenas uma fuga do problema. Assim, estamos juntos, cônscios de todas as complexidades do conflito, sem negá-lo. Ele está aí tão real quanto a dor no corpo. Estamos cônscios, sem nenhuma escolha, de que é assim. E, ao mesmo tempo, fazemos a pergunta quanto a se existe uma abordagem completamente diferente. Agora, podemos observar, não importa o que, sem nomear,
sem a lembrança. Olhem para o seu amigo ou para sua esposa, ou seja lá para quem for. Observem essa pessoa sem as palavras minha esposa, ou meu amigo, ou pertencemos ao mesmo grupo. Sem nada disso. Observem de tal modo que não estejam observando por meio da lembrança. Vocês alguma vez já tentaram fazer isso diretamente? Olhem para a pessoa sem nomeá-la, sem o tempo e a lembrança, e olhem também para vocês mesmos, para a imagem que construíram de vocês mesmos, a imagem que construíram do outro. Olhem como se estivessem olhando pela primeira vez. Como olhariam para uma rosa pela primeira vez? Aprendam a olhar. Aprendam a observar essa qualidade que surge sem toda a operação do pensamento. Não diga que não é possível. Se vocês se dirigirem a um professor, sem conhecer a sua matéria, mas querendo aprender com ele, eu não sou professor de vocês, né? Vocês vão para ouvir. Vocês não dizem, sei alguma coisa a respeito disso, ou você está errado, ou você está certo, ou não gosto da sua atitude e tal. Vocês ouvem e descobrem. Quando vocês começam a ouvir com sensibilidade, com consciência, começam a descobrir se ele é um impostor, que usa uma porção de palavras, ou um professor que realmente atingiu a profundeza de sua matéria. Agora, podemos nós, juntos, ouvir e observar sem a palavra, sem a lembrança, sem todo o movimento do pensamento? Isso significa uma atenção completa. Não a atenção de um centro, mas uma atenção que não tem nenhum centro. Se vocês possuem um centro, através do qual prestam atenção, essa é apenas uma forma de concentração. Mas se vocês estão prestando atenção e não há nenhum centro, isso significa que estão dando completa atenção. Nessa atenção, não há nenhum tempo. Muitos de vocês, feliz ou infelizmente, ouviram o conferencista durante muitos anos e vê-se que esse rompimento com o programa do cérebro não aconteceu. Vocês ouvem repetidamente essa afirmação, ano após ano, e ela não aconteceu. Será porque vocês querem alcançar, vir a ser, ter esse estado no qual o padrão do cérebro foi rompido? Vocês ouviram e ele não aconteceu. E vocês têm a esperança de que ele aconteça, o que é uma outra forma de esforçar-se para vir a ser. Assim, vocês ainda estão em conflito. Assim, vocês ignoram tudo e dizem que não virão mais aqui porque não obtiveram o que querem. Eu não quero isso, mas não o consegui. Esse querer é o desejo de ser alguma coisa e é uma causa de conflito. Esse desejo vem do cérebro programado. Nós estamos dizendo, para romper com esse programa, com esse modelo, observem sem o movimento do pensamento. Parece muito simples, mas veja a lógica disso, a razão, a sensatez disso. Não porque o conferencista diz, mas porque isso é sadio. Obviamente, deve-se exercer a capacidade de ser lógico, racional e ainda assim conhecer as suas limitações. Porque o pensar racional, lógico, ainda faz parte do pensamento. Sabendo que o pensamento é limitado, estejam conscientes dessa limitação e não o empurrem para diante porque ele ainda será limitado. Por mais longe que vocês vão, enquanto que se vocês observam uma rosa, uma flor, sem a palavra, sem nomear cor, mas apenas olham para ela, então esse olhar produz grande sensibilidade, quebra esse sentido de densidade do cérebro e te dá uma extraordinária vitalidade.
Há uma espécie de energia totalmente diferente quando há a percepção pura, que não está relacionada com o pensamento e o tempo. A ordem é necessária em nossa atividade diária. Ordem em nossa ação e ordem em nossa relação uns com os outros. Temos que entender que a própria qualidade da ordem é totalmente diferente daquela da disciplina. A ordem se alcança diretamente aprendendo a respeito de nós mesmos, não de acordo com algum filósofo ou algum psicólogo. Descobrimos a ordem por nós mesmos quando estamos livres de todo o sentido de compulsão, de todo o sentido do esforço determinado para obter ordem de acordo com um caminho em particular. Essa ordem nasce muito naturalmente. Nessa ordem existe a integridade. É ordem não de acordo com algum modelo e não apenas do mundo externo, que se tornou tão completamente caótico, mas internamente, dentro de nós mesmos, onde não somos claros, onde somos confusos e incertos. Aprender a nosso próprio respeito faz parte da ordem. Se vocês seguirem outra pessoa, por mais erudita que ela seja, vocês não serão capazes de entenderem a si próprios. Para descobrir o que é a ordem, devemos começar a entender a natureza das nossas relações. Nossa vida é um movimento de relação. Por mais que se possa pensar que vivemos sozinhos, estamos sempre relacionados com uma coisa ou outra, tanto do passado quanto com alguma coisa ou imagem projetada para o futuro. Assim, a vida é um movimento de relação e nessa relação há desordem. Devemos examinar cuidadosamente por que vivemos dessa desordem com nossas relações uns com os outros, por mais íntimas ou superficiais que sejam. Eu não estou tentando persuadi-los a pensar numa determinada direção ou fazendo qualquer espécie de pressão persuasiva ou sutil sobre vocês. Pelo contrário, estamos juntos, considerando cuidadosamente os nossos problemas humanos e descobrindo o que é a nossa relação um com os outros e se nessa relação podemos produzir a ordem. Para entender todo o significado da relação uns com os outros, por mais íntima ou mais distante que seja, devemos começar a entender por que o cérebro cria imagens. Nós temos imagens de nós mesmos e imagem dos outros. Por que cada um tem uma imagem peculiar e se identifica com uma imagem? A imagem é necessária. Ela nos dá um sentido de segurança. A imagem não produz a separação dos seres humanos. Temos que perceber cuidadosamente a nossa relação com a esposa, com o marido ou o amigo. Olhem bem atentamente. Não tente evitá-la, não tente ignorá-la. Devemos examinar juntos e descobrir por que os seres humanos, em todo o mundo, possuem esse extraordinário mecanismo que cria imagens, símbolos e modelos. Será porque nesses modelos, símbolos e imagens encontra-se grande segurança? Se vocês observarem, irão perceber que fazem uma imagem de si mesmos, seja uma imagem de vaidade, o que é arrogância, seja uma imagem contrária. Ou vocês acumularam uma grande experiência, adquiriram um vasto conhecimento, o que por si mesmo cria a imagem do especialista. Por que temos imagens de nós mesmos? Essas imagens separam as pessoas. Se vocês têm uma imagem de vocês mesmos, como suíços, ingleses ou franceses,
e assim por diante. Essa imagem não apenas distorce a sua observação da humanidade, como também o separa dos demais. E sempre há separação, divisão e há o conflito. Como há conflito em todo o mundo. O árabe contra o israelita, o muçulmano contra o hindu, uma igreja cristã contra a outra. Tanto a divisão nacional quanto a econômica, todas resultam de imagens, conceitos e ideias, e o cérebro se apega a essas imagens. Por quê? É por causa da nossa educação, por causa da nossa cultura, onde o indivíduo é mais importante e onde a sociedade coletiva é uma coisa totalmente diferente do indivíduo. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso treinamento religioso e da nossa educação diária. Quando alguém tem uma imagem de si mesmo, como inglês ou americano, essa imagem lhe dá uma certa segurança. Isso é muito óbvio. Tendo criado a imagem de si mesmo, essa imagem se torna semi-permanente. Por trás dessa imagem, ou com essa imagem, tenta-se obter segurança, proteção, uma forma de resistência. Quando estamos com relação com o outro, embora delicadamente, embora sutilmente psíquica ou fisicamente, há uma resposta baseada numa imagem. Se alguém é casado ou tem uma relação íntima com outra pessoa, forma-se uma imagem na sua vida diária. Quer essa relação exista há uma semana ou há 10 anos. A imagem da outra pessoa é formada lentamente, passo a passo. Cada reação é lembrada, acrescentada à imagem e armazenada no cérebro, de modo que a relação pode ser física, sexual ou psíquica, se faz na verdade entre duas imagens, a imagem própria e a do outro. Eu não estou dizendo nada de extravagante, de exótico ou de fantástico. Estou apenas observando que essas imagens existem. As imagens existem e nunca se pode conhecer completamente o outro. Se alguém é casado ou tem uma namorada, nunca pode conhecê-la completamente. Pensa que a conhece porque tem vivido com essa pessoa, acumulado lembranças de vários incidentes, de várias irritações e de todas as ocorrências que acontecem na vida diária. Assim como ela também teve as suas reações, e as imagens dessas reações estão fixadas no cérebro. Essas imagens representam uma parte extraordinariamente importante na nossa vida. Aparentemente, muitos poucos de nós estão livres de qualquer forma de imagem. Estar livre das imagens é a verdadeira liberdade. Nessa liberdade não há nenhuma divisão produzida pelas imagens. Se somos hindus, nascidos na Índia, com todo o condicionamento a que estamos sujeitos, o condicionamento da raça ou de um determinado grupo, com as suas superstições, com as suas crenças religiosas, dogmas e rituais, toda a estrutura dessa sociedade, vivemos com esse complexo de imagens que é o nosso condicionamento. E por mais que possamos falar de fraternidade, unidade, totalidade, essas são apenas palavras vazias, sem nenhum significado diário verdadeiro. Mas se nos libertarmos de toda essa imposição, de todo o condicionamento, de todo esse contrassenso supersticioso, então estamos destruindo a imagem. E também na nossa relação, se somos casados ou vivemos com outra pessoa, será possível não criar uma imagem? Não registrar um incidente que pode ser prazeroso ou doloroso nessa relação particular? Não registrar nenhum insulto, nem a lisonja,
nem o encorajamento, nem o desencorajamento. É possível não registrar? Porque se o cérebro estiver constantemente registrando tudo o que está acontecendo psicologicamente, então ele nunca está livre para permanecer quieto. Nunca pode estar tranquilo, em paz. Se o mecanismo do cérebro estiver operando durante o tempo todo, ele se esgota. Isso é óbvio. É o que acontece em nossas relações uns com os outros, seja lá qual for a relação. E se houver constante registro de tudo, então o cérebro lentamente começa a fenecer. E isso, essencialmente, é a velhice. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!